É isso aí, galera, tô de volta e hoje eu vim com um vídeo super bacana, super especial, que é apresentar para vocês 12 grandes pintores brasileiros que nós deveríamos conhecer. É isso mesmo, a gente como brasileiro, né, a gente precisa reconhecer os nossos artistas, fazer com que eles sejam conhecidos e homenageá-los de certa forma. E os estudantes, tanto do ensino médio fundamental como também das escolas de arte, precisam saber que esses artistas, eles são representativos, eles representam algo, eles estão fazendo parte da nossa história. Então eu quero falar desses 12 grandes pintores brasileiros, quero dar ênfase para cada um, falar um pouco da história deles, contar um pouco de cada um, para que você conheça e sinta vontade, o interesse de estar estudando sobre eles. Então vamos lá, mas antes disso não se esqueça, tá gente, se você está passando aqui, caiu de paraquedas, ou tá, pesquisou lá arte, encontrou lá Marcelo Silva falando sobre arte, não se esqueça, se você gostou do vídeo, gostar de algum outro vídeo do meu canal, clique em se inscrever, ative o sininho para você receber notificação de outros vídeos, e dê o seu like. Dê o seu like nesse vídeo, dê seu like em outros vídeos, No meu canal eu falo de arte, eu falo de música, eu trato de coisas bem humoradas, Eu falo de humor também, mundo nerd. Então não deixe de conferir os outros vídeos, deixe a sua inscrição, dê seu likezinho aí, clique em gostei e vamos lá, toca a vinheta! Gente, antes de começar a falar dos 12 artistas, eu quero só comentar a respeito desses dois quadros aqui que estão na parede, ó. São xilogravuras, Um feito pela Cíntia Oliveira e outro feita pela Dani Sajoro. Dani Sajoro é uma grande artista plástica aqui de Patinga, é uma amiga e, como sempre, nós temos aqui uma obra dela em nossa casa. De vez em quando você pode ver em outros vídeos meus aí uma tela grande colorida, feita em peças de couro, também é dela. Eu vou até disponibilizar a foto aí para você ver. E esse foi feito pela Cíntia Oliveira, Nós ganhamos esse de presente e a Cíntia Oliveira foi e fez esse outro aqui, acompanhando mais ou menos a ideia da Dani Sajoro, mas são duas xilogravuras que eu gostaria que vocês vissem aqui no cenário, ficasse legal. Então vamos lá, começando o primeiro artista, que é Di Cavalcanti. Ao retratar pescadores, sambistas, trabalhadores e especialmente mulatas, Di Cavalcanti, que viveu de 1897 a 1976, fez da reflexão sobre a cultura brasileira o ponto central de sua obra. Com um universo visual denso e poético, caracterizado por uma sensualidade exuberante, aliou marcas das vanguardas artísticas europeias a uma temática nacionalista, tornando-se um dos principais nomes do modernismo brasileiro. Grande agitador cultural, desempenhou importante papel na organização da Semana da Arte Moderna de 1922 e na fundação do Clube dos Artistas Modernos em 1932, além de contribuir regularmente para o debate de ideias na imprensa com a sua prosa irônica e fluente. O segundo pintor que eu quero falar aqui é o pintor Ângelo Iannelli. Reconhecido como um expoente do abstracionismo geométrico, Ângelo Iannelli, que viveu de 1922 a 2009, soube dialogar com as tendências artísticas do século XX, sem perder jamais a singularidade. Notável pelas inovações de linguagem, sua obra nasce de um refinado jogo de cores e formas que se sobrepõem e se encadeiam em equilibrada harmonia, como as notas de uma composição musical. O artista paulista iniciou a carreira nos anos de 1940 pintando paisagens e retratos, e após 2 décadas de intensa atividade, encontrou seu caminho para a abstração a partir da pura simplificação de cores e formas. A cor é suficiente para construir e expressar nosso universo, costumava ele dizer. Nossa terceira pintora aí é muito famosa, por sinal, eu vou falar aqui da Tarsila do Amaral. Expoente do modernismo brasileiro, Tarsila do Amaral, que viveu de 1886 a 1973, expandiu as propostas das vanguardas europeias a partir do mergulho nas tradições, cores e temas da sua terra, sem se esquivar dos problemas sociais que constituíram sua principal preocupação em certa fase. Com a célebre tela Abapuru,
em 1928, motivou o Manifesto Antropófago de Oswald de Andrade, seu marido, com quem partilhava a convicção de assimilar a cultura estrangeira de modo a torná-la uma forma de arte tipicamente nacional. Obras como A Negra, de 1923, e Antropofagia, de 1929, apresentam os ancestrais africano e o índio em cores vívidas e fortes, com a luz do país. Nosso quarto artista, e tão importante quanto a Tarsila do Amaral, é o Cândido Portinari. Cândido Portinari, que viveu de 1903 a 1962, é um dos artistas brasileiros modernos com maior repercussão internacional. Criador dos dois imensos murais Guerra e Paz, em 1952 e 56, para a sede da ONU, em Nova York, colaborou com Oscar Niemeyer em alguns importantes projetos, como nos murais para a Igreja da Pampulha, em Belo Horizonte. Considerava essencial retratar os tipos brasileiros, a fim de criar uma pintura tipicamente nacional e, ao mesmo tempo, universal. Foi o que fez em inúmeras telas, como Cangaceiro, Lavrador de Café e Retirantes. Fruto de sua generosa visão de mundo, a obra de Portinari forma um imenso painel dos diferentes aspectos da alma humana e da vida social. Nossa quinta artista é a Adriana Varejão. A Adriana Varejão, que eu tive o prazer de estar vendo uma exposição dela, que fica uma exposição fixa que fica lá no Museu de Inhotim, em Brumadinho. Entre os artistas contemporâneos, Adriana Varejão, que nasceu em 1964, se destaca pela qualidade e ousadia ao questionar os cânones da pintura e levá-la permanentemente a situações limite. Multifacetada e incisiva, essa obra singular estabelece intenso diálogo com o barroco e a história do Brasil, ao citar artistas como Franz Post, que viveu de 1612 a 1680, além de tematizar frequentemente o corpo e a inevitável passagem do tempo. Integra as coleções dos principais museus do mundo e vem alcançando recordes de preço em casas de leilão de Londres e Nova York, o que atesta seu reconhecimento internacional. No Brasil, Adriana tem um pavilhão inteiramente dedicado ao seu trabalho no Instituto Inhotim, em Minas Gerais. Nosso sexto pintor é Lazar Segal. Nascido na Lituânia e marcado pela condição de imigrante, Lazar Segal, que viveu de 1891 a 1957, foi o principal artista da vanguarda europeia a se radicar no Brasil, onde criou grande parte da sua obra. Depois de viver os anos de formação em Berlim, expôs em São Paulo e Campinas em 1913, retornou em 1923 e mudou-se definitivamente para o Brasil em 1932. O impacto inicial da cor tropical transformou sua paleta, emprestando-lhe cores claras e luminosas, mas essa exuberância durou pouco. Segal logo retomou o aspecto intimista, psicológico e expressionista de sua pintura. Um dos fundadores da Sociedade Pro-Arte Moderna, SPAM, esteve muito próximo dos modernistas em São Paulo. Em 1967, 10 anos após sua morte, a casa em que viveu e trabalhou na Vila Mariana foi transformada no Museu Lazar Segal. Nossa sétima pintora é a artista Tomi Otaki, figura-chave da pintura brasileira, especialmente no diálogo com a cultura oriental. Tomi Otaki nasceu em 1913 em Kyoto, no Japão, e vive em São Paulo desde 1936. Começou sua carreira tardiamente, nos anos 1950, e em quase 6 décadas se estabeleceu como uma das principais representantes do abstracionismo informal, utilizando elementos circulares e distribuindo tintas e cores de forma homogênea, orgânica. Tomi conseguiu diferenciar-se ao criar um repertório visual que, partindo da gestualidade caligráfica japonesa, resultou em uma pintura elegante e refinada. Algumas das suas obras recentes, compostas pela sobreposição de manchas justapostas, alcançam um efeito surpreendente, parecem imagens de um espaço cósmico. Nosso oitavo pintor brasileiro é Ademir Martins. Um dos mais versáteis artistas brasileiros, Ademir Martins, que viveu de 1922 a 2006, transitou com desenvoltura por pintura, desenho, gravura, cerâmica e escultura. Atuou ainda em áreas tão diversas como o desenho industrial.
ao realizar estampas para tecidos e ilustrações de livros, incluindo até mesmo vinhetas para a abertura de telenovelas, a exemplo de Gabriela. Seu maior reconhecimento, contudo, vem das pinturas de colorações intensas e contrastantes que, ao tematizar o Nordeste brasileiro, criam uma relação paradoxal entre a aridez do sertão e a efervescência das cores. Aldemir Martins também obteve aclamação crítica ao receber em 1956 o prêmio de melhor desenhista internacional da 28ª Bienal de Veneza, o que o levou a expor em diversas partes do mundo. Nossa nona artista legítima e originalmente brasileira é a Anita Malfatti. Depois de obter formação artística no exterior, mais especificamente na Alemanha e nos Estados Unidos, entre 1910 e 1915, Anita Malfatti, que viveu de 1889 a 1964, chocou São Paulo em 1917 ao realizar uma exposição com obras de marcada influência das vanguardas europeias. A reação mais dura partiu de Monteiro Lobato, no artigo Paranoia ou Mistificação? O crítico e escritor foi tão contundente que acabou reunindo ao redor da artista intelectuais como Oswald e Mário de Andrade. Assim, Anita, uma das primeiras pintoras a exprimir no país a sensibilidade moderna, acabaria por estimular o debate entre a tradição e as novas concepções estéticas, motivando a realização da Semana da Arte Moderna de 1922 e transformando-se na pintora símbolo da defesa do modernismo no Brasil. Nossa 10ª pintora brasileira é a Beatriz Milhazes. Beatriz Milhazes, que nasceu em 1960, é um dos grandes nomes da pintura contemporânea. Sua relevância é reconhecida não só no Brasil, mas também no contexto internacional pela presença em acervos de importantes museus, grandes exposições e casas de leilão. Expoente da chamada Geração 80, grupo que se destacou pela retomada da pintura como meio de expressão, Milhazes expande essa arte ao criar uma técnica original que nasce da relação com a colagem e a monotipia. A partir de um repertório diversificado que vem da arte erudita, da cultura de massa, da cultura popular e de sua relação com a natureza tropical, a artista arranja formas e cores indo além da tela, fazendo uma projeção no espaço com as cenografias e instalações. Sua obra revela uma busca constante pela ordem. Nosso 11º artista é o Almeida Júnior. Artista de excelência em diversos gêneros pictóricos e consagrado pela temática regionalista, Almeida Júnior, que viveu de 1850 a 1899, tornou-se um dos principais nomes da pintura do século XIX no Brasil. Telas como Derrubador Brasileiro, de 1879, Descanso do Modelo, de 1882 e Caipira Picando Fumo, de 1893, são alguns exemplos de suas obras-primas, concebidas a partir de uma formação completa obtida nas academias e com os mestres europeus. Ele incorporou correntes artísticas diversas, colocando-se como pintor de seu tempo e de sua gente. A morte trágica interrompeu a trajetória de um dos artistas mais talentosos do Brasil, elogiado pela modernidade de sua obra. Finalizando o nosso 12º pintor, eu vou falar de Hélio Oiticica. Hélio Oiticica, eu tive o prazer de estar visitando a exposição dele em Inhotim, chamada Cosmococa. É uma exposição que tem 5 ambientes, né? É um espaço, é um prédio, é uma construção, onde lá dentro a gente tem vários sentimentos, vários ambientes diferentes. Não é possível descrever em palavras, e sim você estar lá e sentir. Então não perca a oportunidade de ir a Inhotim e visitar essa exposição aí chamada Cosmococa de Hélio Oiticica. Hélio Oiticica, que viveu de 1937 a 1980, se notabilizou pela postura arrojada que o transformou em um dos revolucionários da arte brasileira no século XX. Foi na pintura que Hélio Oiticica começou e muitos dos desdobramentos radicais de sua carreira se devem a ela. O artista participou do movimento concreto nos anos de 1950 com obras geométricas e logo em seguida se engajou no neoconcretismo. Nesse período em que a cor desempenhou papel fundamental, Oiticica passou a transpor sua pintura para o espaço, extrapolando a tela e ampliando as possibilidades de suporte, envolvendo os espectadores de forma imersiva com construções tridimensionais como os relevos espaciais,
os penetráveis e os parangolés a partir da década de 1960. Então é isso aí, galera. Falei sobre 12 pintores brasileiros, né? Os 12 pintores brasileiros que você precisa conhecer. Estudantes de arte, estudantes do ensino médio, de ensino fundamental. Eu acredito que todo mundo passe por alguma obra desses artistas, os seus livros didáticos, né? Na faculdade, estudam a bibliografia de cada artista. Então é isso aí, se você gostou desse vídeo, compartilha com seus amigos, compartilha no Facebook, no WhatsApp, com professores, colegas de arte. Compartilha, compartilha, compartilha. Se gostou, mais ainda, deixa o seu like, que é muito importante para que o vídeo seja visualizado por mais pessoas. Se você é novo, caiu de paraquedas, gostou do vídeo, quer ver outros vídeos do canal, se inscreva, clique no sininho para estar recebendo novas notificações. Eu tenho procurado sempre postar vídeo toda terça-feira e de vez em quando na sexta, fim de semana. Então são vários segmentos: arte, música, mundo nerd, paródias e também faço um pouco de humor, alguns vídeos para quebrar o gelo, né? Descontrair um pouco. E é isso aí, gente. Eu espero que vocês tenham gostado e um abraço e até o próximo vídeo.